Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me,
Glória a Deus. Irmãos, quarta-feira passada, quem se lembra, eu falei a respeito das promessas de Deus. Se lembram que eu falei sobre isso? Você que esteve aqui quarta-feira passada, eu falei sobre as promessas de Deus. E o que é que eu falei naquela ocasião? Eu não sei se os irmãos estão lembrados. Eu falei algumas coisas, como por exemplo, eu disse que o que Deus promete, Ele cumpre. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Então o que Deus promete, Ele cumpre. Nós falamos isso. Eu falei também que toda promessa de Deus, ela é condicional. Todas as promessas de Deus são condicionais. Ou seja, para que ela se concretize em nossas vidas, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o que é devido. Então as promessas de Deus são condicionais. Nós vimos também, eu falei que para receber as promessas de Deus, nós temos que ter fé. Temos que crer. Porque se nós não crermos, nós não vamos receber nada de Deus, você não vai receber. Falamos também que nós recebemos todas as promessas de Deus através de Jesus Cristo. Só através de Jesus nós somos abençoados. A única maneira de uma pessoa receber as promessas de Deus é através de Jesus Cristo. Vimos também que as promessas de Deus, elas vão ser realizadas, vão se cumprir no tempo certo de Deus, né? Vão se cumprir no tempo certo. Na hora certa, as promessas de Deus vão se cumprir. Vimos também que, além da fé, é necessário perseverança para receber as promessas de Deus. Precisamos perseverar, até mesmo com relação à salvação. Aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Olha aí uma promessa de salvação. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nós estudamos também na quarta-feira passada, que quem acredita nas promessas de Deus, procura viver uma vida de santidade. Eu falei isso também. Quem acredita realmente nas promessas de Deus, vai procurar ter uma vida de santidade. As promessas de Deus, nós vimos também na quarta-feira passada, elas são grandes ou pequenas? Grandes. E também, além de grandes, elas são preciosas. E vimos que precisamos cada dia mais conhecer o Deus das promessas. Amém? Precisamos cada dia mais conhecer o Deus da promessa. Hoje, irmãos, vamos continuar nesse assunto, as promessas de Deus, e vamos verificar algumas promessas de Deus. Porque na quarta-feira passada, nós falamos falamos acerca das promessas, mas não entramos nas promessas, não falamos das promessas de Deus. Quais seriam essas promessas? Ou quais são essas promessas? São muitas promessas, viu, irmãos? É impossível estudarmos todas as promessas de Deus, verificarmos, porque são muitas. Eu falei também na quarta-feira passada, que de Gênesis a Apocalipse, em todos os livros da Bíblia, nós vamos encontrar dezenas de promessas de Deus. Seria impossível, irmãos, estudar todas as promessas de Deus. É impossível. Eu acho que não tem ninguém capaz, né, a não ser que dedique muito tempo a estudar todas as promessas de Deus. Mas nessa noite, nós vamos ver algumas promessas de Deus, ok? Algumas. Agora, antes de vermos as promessas de Deus, algumas promessas de Deus, por que é importante, irmãos, a gente conhecer as promessas de Deus? Você sabe por que é importante a gente saber as promessas de Deus? Por algumas razões, irmãos. A primeira, nós precisamos conhecer as promessas de Deus para nós orarmos corretamente. O que é que diz Tiago, lá no capítulo 4, versículo 3? Não precisa abrir sua Bíblia. Esse texto também não está aí na tela. Tiago 4, 3. O que é que Tiago diz a respeito da oração, a respeito da gente pedir?
Ele diz assim: vocês oram e pedem e não recebem. Porque vocês oram e pedem mal. Vocês oram e pedem para os seus próprios deleites. Então, irmãos, uma das razões que um crente ele ora e não recebe é porque ele está pedindo mal. E o que é que significa pedir mal? Pedir mal, além de significar pedir para os seus próprios prazeres, significa também pedir coisas que não estão nas promessas de Deus. É pedir fora das promessas de Deus. E nós precisamos pedir dentro das promessas de Deus, irmãos. Quando você for orar e pedir, quando a sua oração for de petição, observe se o que você está pedindo está dentro das promessas de Deus. Observe se o que você está pedindo está dentro da vontade de Deus. Porque senão, Deus não vai responder a essa oração. Então, nós temos que conhecer as promessas para orarmos corretamente. Jesus até nos ensinou um modelo de oração, que é a oração do Pai. Siga aquele modelo de oração, porque ali tem uma oração correta e baseada nas promessas de Deus. E nós devemos, irmãos, orar em cima das promessas de Deus, viu? Ore em cima das promessas de Deus. Por quê? Se você pedir alguma coisa que é promessa de Deus, você pode ter certeza que você vai receber essa coisa. Se é promessa e Deus não mente, então a resposta já está garantida. Amém? Já está garantida. Precisamos conhecer as promessas de Deus para orar de acordo com a vontade de Deus. Aqui na nossa igreja, irmãos, não sei se você fez esse curso, teve um curso chamado Orando com a Bíblia. Não sei se você se lembra, há uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, Orando com a Bíblia. Aquele curso, irmão, nos ensinou a orar de acordo com a vontade de Deus, que esse é o segredo da oração respondida. Esse é o segredo de ter uma vida de oração vitoriosa. É você orar de acordo com a vontade de Deus. E o que é orar de acordo com a vontade de Deus? É orar de acordo com as promessas de Deus. Aí nós vamos ter vitória na oração. Então, ore de acordo com a vontade de Deus. Mas para acontecer isso, você precisa conhecer as promessas. Precisamos conhecer as promessas de Deus para não ficarmos desanimados. Quem não conhece as promessas de Deus, fica desanimado. Você precisa conhecer e saber que para o seu caso existe uma promessa. Diga para quem está ao seu lado: para o seu caso existe uma promessa. Ah, pastor, não sabia. Tem. Talvez eu não diga ela aqui hoje, mas vá procurar. Vá procurar. Procure que você vai achar uma promessa para o seu caso. Eu não sei qual é o seu caso hoje à noite, mas que tem promessa para o seu caso, tem. Que tem promessa para a sua situação, tem. Procure e vai achar. Viu? Procure. Leia a Bíblia. Vá orar. Vá ler a Bíblia. Hoje as coisas estão mais fáceis hoje, né? Tem a caixinha de promessa. Não, pastor, eu vou logo na caixinha. Eu procuro na caixinha. Irmão, você sabe o que é caixinha de promessa, não sabe? Eu não sei se ainda vende aí. Antigamente vendiam nas livrarias, vendiam umas caixinhas com cartolina, né, papel de cartolina geralmente, com promessas da Bíblia. E aí vem muitas promessas naquela caixinha. Mas o melhor, irmãos, é ler a Bíblia, né? Ali, caixinha de promessa não é Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Então, tem para a sua situação, Deus tem promessa. Para cada situação, irmão, Deus tem uma promessa. Pode reparar na Bíblia que Deus sempre chega com promessa para os seus servos. Então, para mim e para você existem promessas. Então não fique desanimado com o seu caso, com a sua situação, porque existem promessas para a sua vida nessa situação. É só procurar, é só buscar. Mas vamos ver algumas promessas? Eu separei algumas promessas. Olha que promessa maravilhosa nós temos, que é a promessa da vida eterna.
Promessa da vida eterna. Pastor, onde é que está essa promessa da vida eterna? Está em muitos textos da Bíblia, mas eu separei aqui um. 1 João 2, 25. Olha o que está escrito aí, 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vamos ler todos juntos? E esta é a promessa, a vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna, irmãos, é a vida após a morte, aquela vida que nós vamos viver com Jesus eternamente. É uma vida que não acaba. É a vida eterna. Embora essa vida, irmãos, ela começa no momento em que a gente aceita Jesus. No momento em que você aceitou Jesus, você já entrou na vida eterna. Amém? E depois que a gente parte aqui desse mundo, a gente vai para a presença de Deus e lá continua a vida. Só que uma vida diferente da daqui. Mas ela é eterna porque ela nunca mais vai se acabar. Agora, irmãos, eu li só o versículo 25, mas tem o versículo 24 que eu vou ler, porque aqui a gente tem, aqui no versículo 24 tem a condição. João diz assim, ó: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Aí ele vem com o versículo 25, e esta é a promessa. Ou seja, para que possamos ter a vida eterna, nós temos que permanecer em Jesus. Nós temos que permanecer em Jesus. Se permanecermos em Jesus, aí teremos a vida eterna. Amém? Teremos a vida eterna. Então, temos essa promessa da vida eterna, que se perseverarmos, como eu li no início, naquele texto, eu citei o texto, né? Eu não li, eu citei. E aquele que perseverar até o fim, será o quê? Salvo, ou seja, terá a vida eterna. Então, irmãos, e nós vamos perseverar, amém? Amém foi fraco, você não vai perseverar não? Persevere, viu, irmão? E nós vamos perseverar. Diga, eu vou perseverar. Né? Deus quer que eu persevere, e Ele vai me ajudar a perseverar. E se eu cair, eu vou levantar, amém? E se eu cair, eu vou levantar. E vou perseverar. A luta é grande, mas vou perseverar. E obterei a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, quem não obter a vida eterna, vai obter a condenação eterna. Olha que coisa. Então, nós temos a vida eterna. Glória a Jesus. Glória a Deus. Né? Quando partirmos aqui desse mundo, vamos estar com Cristo. Vamos estar com Jesus. Olha uma outra promessa que nós precisamos nos apegar nela, que é a promessa de perdão dos pecados. Tem muitos cristãos que ficam atormentados pelo pecado. Será que Deus já me perdoou? Ficam atormentados, achando que Deus não perdoou. E alguns vêm nos procurar. Pastor, eu posso tomar ceia? Não porque estejam em pecado, mas porque acham que Jesus não perdoou ainda. Irmãos, a Bíblia diz, tem promessa, se nós pedirmos perdão, Ele perdoa. E assunto encerrado. 1 João 9, vamos ler esse texto. Se confessarmos, aí a condição, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, agora é necessário confessar. Se esconder pecado, Deus não vai perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem fica lembrando os nossos pecados é o diabo, irmãos. Ele fica lembrando, não, mas você fez isso, fez aquilo.
realmente, Satanás, eu fiz, mas eu já pedi perdão a Deus e Ele já me perdoou. Ele já me perdoou. Mas tem alguns crentes que têm dificuldade, irmãos, de receber esse perdão, de crer que foram perdoados. Irmãos, não importa o pecado que tenhamos cometido, não importa o pecado, Deus já perdoou. Amém? Deus já perdoou. Então, você é livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quando o ladrão na cruz, que era muito pecador, ele não estava naquela cruz à toa, irmãos. Jesus foi colocado na cruz injustamente, sabemos disso. Mas aqueles dois ladrões, não. Eles tinham feito muitas coisas erradas, muitas. Eram acusados de assassinato. Mas um daqueles ladrões disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que Jesus disse? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, em outras palavras, todos os teus pecados estão perdoados. Irmãos, olha que aquele homem era pecado, viu? Era pecado. Mas ele foi perdoado ali imediatamente, instantaneamente. E tem gente que acha, irmãos, que precisa subir escadaria, precisa fazer sacrifício para ter os seus pecados perdoados. Não é assim. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, amém? Por isso que a gente canta, né? Aquela música. Eu perdido pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor a perecer os meus pecados. Cristo viu me tua mão e da perdição. Cristo me amou e me levou com seu imenso amor, me transformou. Foi seu e o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Isso que é música, irmão, glória a Deus. Olha, irmão, teus pecados já foram levados e até já foram jogados, sabe aonde? No mar. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmãos. Então, tome posse do perdão dos pecados. Viu? Tome posse. Então, é uma promessa. João está dizendo aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra promessa que nós temos é o Espírito Santo. Lucas 11:13. Essa promessa o próprio Jesus nos deu. Diretamente veio da boca dele. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Glória a Deus. Jesus está dizendo, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, né, Deus, dará o Espírito Santo a quem o pedir.
Então, irmãos, o Espírito Santo é uma promessa que Jesus fez para nós. E é só você pedir. O próprio Jesus, ele também disse a respeito do Espírito Santo: olha, eu vou embora, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Então Jesus prometeu o Espírito Santo várias vezes. Então, é só pedir. Aliás, no momento que a gente se converte, o Espírito Santo já vem morar dentro de nós. Amém? Todo crente tem o Espírito Santo. Não existe um crente que não tem o Espírito Santo. Todo crente tem. Agora, não basta apenas ter o Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Tem diferença, viu, entre você ter o Espírito e ser cheio. Então, se você já é crente, você não vai pedir o Espírito Santo para morar em você, que ele já mora. Você vai pedir para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você vai dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. E Deus vai atender a sua oração. Porque é uma promessa. É uma promessa de Deus. Então todo crente tem o Espírito Santo. Ele não perde o Espírito Santo. Ele pode, sim, entristecer o Espírito Santo. Mas ele tem o Espírito Santo. E agora precisamos pedir para sermos cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito nos é dado sem medida. Ou seja, o Espírito é dado, né, de maneira abundante para quem quiser. Não existe limitação. Você pode pedir e Deus vai te encher do Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja pode ser cheia do Espírito Santo. Então, é promessa. E nós temos que lutar. Por isso que a gente não pode estar satisfeito com a nossa vida espiritual. A gente sempre tem que dizer para Deus: Senhor, eu sei que tem mais. Diga assim: Senhor, eu sei que tem mais. Por isso, quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate na porta, a porta se abre. Jesus não disse, irmãos, que rios de água viva transbordariam do nosso interior? Que rios de água viva são esses? É o Espírito Santo transbordando dentro de nós. Então você tem que: Senhor, é tua promessa, eu quero mais do Espírito Santo. Aí você está orando certo, você está requerendo uma coisa que Deus prometeu. Você não está pedindo algo que Deus não prometeu, mas você está orando, pedindo a Deus: Senhor, prometeu o Espírito Santo. Eu quero mais. Eu quero mais. E aí, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Agora, se não pedir, você só vai ter o Espírito Santo, mas não vai ser cheio. Porque você não pede, você não busca. Então, se agarre nessa promessa, viu? Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque está na Bíblia, o Senhor falou que ia dar o Espírito Santo. Então, eu quero o Espírito Santo. E aí Deus vai dar. Vamos ver uma quarta promessa? Está na Bíblia? Olha que promessa. Deus prometeu que Ele vai suprir as nossas necessidades. Pastor, Deus prometeu isso? Prometeu. Mateus 6, 31 a 33, né? Vamos ver. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, aqui está a condição, viu? A condicional é aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, roupa, comida, tudo o Senhor vai nos dar se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então busque primeiramente a Deus, seja fiel a Deus, venha para a igreja, né? Seja fiel, busque ao Senhor, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, e Deus vai te abençoar. Ele vai suprir o pão, o alimento, a roupa. Deus não vai deixar faltar. Mas você tem que priorizar as coisas de Deus.
Você tem que dar prioridade às coisas de Deus. Aqui o próprio Jesus, irmãos, está fazendo essa promessa. Para nós, não só para os discípulos, mas para nós também. Ele disse, não se preocupem. Porque muitos crentes ficam preocupados com comida, roupa, porque não confiam nessa promessa. Está vendo como é ruim não conhecer as promessas? Ou não confiar nessa promessa? Irmãos, se a gente confiar nessa promessa aqui, nós não vamos ficar mais ansiosos com o negócio de roupa e comida, amém? Você não vai mais se preocupar com isso. Deus vai te sustentar. Deus vai te dar a roupa e a comida. Creia nessa promessa aqui, quem está falando é Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, todas estas coisas, lhe serão acrescentadas. Ele vai somar isso na nossa vida. Essa promessa também está em Filipenses 4,19. Vamos ler? O meu Deus, olha o Paulo dizendo, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus, o meu Deus, vai suprir o quê? Algumas? Todas. Lá Jesus falou de comida e de roupa, né? Paulo aqui acrescenta, não é só comida e roupa, é o quê? Todas as necessidades, irmãos. Agora, nós temos que ser como os crentes filipenses. Por que é que Deus está abençoando essa igreja? Diz que vai abençoar. Porque essa igreja, irmãos, esses crentes, eles ajudavam outros crentes carentes, viu? Eles estavam ajudando crentes pobres de Jerusalém. Aí Paulo fala isso para eles, olha, vocês estão ajudando os irmãos pobres de Jerusalém? Não se preocupem, porque o meu Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Então, meu irmão, não se preocupe, viu? Não fique ansioso nem preocupado. Pastor, a crise no Brasil está forte, está difícil. Irmãos, não se preocupe. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. É promessa? É. Então, e você pode orar em cima dessa promessa. Senhor, tu disseste que iria suprir todas as minhas necessidades, Senhor. Entra com providência. Está na hora, Jesus. Olha, Senhor. E aí Deus vai entrar com providência. Porque Deus não vai mentir, né? E Deus zela em cumprir a sua palavra. Vamos para outra promessa. Se você estiver precisando de sabedoria, você sabia que tem uma promessa de Deus de nos dar sabedoria? Pastor, onde é que está essa promessa? Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, essa sabedoria aqui não é a sabedoria humana, é aquela sabedoria especial que vem de Deus. E muitas vezes nós precisamos dessa sabedoria. Como agir, como se comportar. Talvez você está numa situação em que você não sabe qual é a decisão que tem que tomar. Peça a Deus nessa noite, Senhor, está na tua palavra, que se eu pedir sabedoria, o Senhor vai me dar. Deus me dá a sabedoria para resolver essa situação. E Deus vai te dar nessa noite. Amém? Deus vai esclarecer a sua mente, Deus vai iluminar a sua mente. E Deus vai te dar sabedoria como resolver esse assunto. Está aqui na Bíblia. Tem um Salmo também, 32:8. Olha o que Deus está falando para nós. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha, irmãos, olha Deus falando, eu vou instruir você. Eu vou ensinar você o caminho que deve seguir. Eu vou aconselhar você. Eu cuidarei de você. Irmãos, nós temos Deus para nos dar sabedoria. Glória a Deus. Você peça a Ele, Senhor, me dá sabedoria para viver cada dia. Me dá sabedoria para eu tratar com minha esposa. Me dá sabedoria para eu tratar com meu marido. Me dá sabedoria para eu tratar com os meus filhos. E Deus vai te encher de sabedoria. Amém? Oh Deus, me dá sabedoria para eu aquele irmão, Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com ele. E Deus vai te dar. Deus, me dá sabedoria para lidar com o meu dinheiro.
Ó, Deus vai dar sabedoria. Como é que você lida com as finanças? Irmãos, essa sabedoria é um dom, é algo que vem do céu, viu? É algo especial, maravilhoso. Então Deus vai te dar, viu? Pastor, estou precisando, porque só faço coisa errada. Tudo que eu faço, eu só tomo decisão errada. Está precisando de sabedoria. Peça a Deus essa sabedoria. Não se baseie na sabedoria a sua humana, né? Mas se baseie na sabedoria de Deus, viu? É promessa. Outra promessa, sexta, vitória sobre a tentação. Onde é que está, pastor, essa promessa? Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Às vezes a gente pensa, irmãos, que a gente está sendo tentado, que ninguém nunca foi tentado igual a gente, né? Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, que, né, a sua tentação, outros já passaram por ela também. Não é novidade essa tentação, né? Não é coisa do outro mundo não, porque muitas pessoas também já passaram por essa tentação que você está passando. Agora, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Irmãos, aqui não está dizendo que Deus não vai permitir que sejamos tentados. Está dizendo isso? Não. Aqui está dizendo que Ele não vai permitir que sejamos tentados acima, além do que a gente pode suportar. É isso que está dizendo. Então, Deus não vai permitir que você seja tentado acima do que você pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, irmãos, isso quer dizer o quê? Que nós já temos vitória sobre todas as tentações. Porque a gente não pode evitar uma tentação. Pode? Não, a tentação vem. O que a gente pode evitar é o pecado, não é verdade? E Deus vai te dar forças para você vencer essa tentação. Então, peça a Deus, Senhor, está na tua palavra. O Senhor, eu aprendi hoje à noite, na quarta-feira, que o Senhor vai me dar força para, né? Então, ok? Agora, irmão, não fique tentando a tentação. Não fique dando brecha para a tentação, viu? O pastor quer dar brecha para a tentação. Por exemplo, uma pessoa que foi viciada em álcool, né? Foi viciada, tal, levou muito tempo a se libertar do álcool. E aí ela vive, né, sentada em bar, conversando com os amigos. Ela não bebe, mas fica sentada dentro de bar, vendo um copo de cerveja passando para um lado e para o outro. Isso é o quê, irmãos? Aí tá, né? Aí, quer dizer, você está dando brecha. Você está dando, né? Você está abusando de Deus. Você está tentando a Deus. Então, a gente tem que fugir, irmãos. Fugir da aparência do mal. Se eu sei que aquilo vai me tentar, eu quero distância daquilo. Eu vou ficar brincando com fogo. Quem brinca com fogo, o que acontece? Se queima. Mas tem crente, não, eu sou forte, eu sou super-homem. Vai, aí quebra a cara. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olha que não cai. Então é melhor fugir. Se você sabe que ali é seu ponto fraco, não vá. É seu ponto fraco. Evite, mantenha a distância, né? Vá para longe, né? Se você então, Jesus disse: se o teu olho faz pecar, arranca o olho, não é verdade? Irmãos, a gente tem que ser o quê? Radical. Ah, pastor, antigamente era televisão, né? Televisão é uma tentação para mim. Então, é melhor o quê? É melhor não ter televisão. Não é verdade? Se não consegue controlar, hoje não é televisão, hoje é internet, né? Irmãos, teve um irmão que veio conversar comigo hoje, pastor. Aí me mostrou, você está vendo o meu dedo aqui, os meus dedos, esse dedo aqui? Irmãos, o dedo dele, aí ele me mostrou o celular dele.
Esse dedo dele aqui era do formato do celular embaixo. O dedo dele, de tanto ele ficar com o celular na mão, falando, conversando, em rede social, né? Porque cada um tem uma maneira de segurar o celular, né? Ele segurava o celular que esse dedo ficava embaixo da base do celular. E quando eu olhei, irmãos, para o celular dele e o dedo dele, igualzinho o jeitinho, foi... Hoje ele está liberto já, em nome de Jesus. Irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. Cuidado para a sua mão não ficar no formato do seu celular, viu? Cuidado. Olha para a sua mão e olha para o seu celular. Daqui a pouco um é a cara do outro. Olha. É a maneira de segurar, né? Que às vezes um bota um dedo aqui, outro dedo em cima, embaixo. Aí seu celular, sua mão vai ficar igual ao seu celular. Ixi, foi o que aconteceu? Cuidado, viu? Depois que eu vi essa história desse irmão, rapaz, não é brincadeira não. Tem gente, irmãos, viciada, presa a isso. O que é que faz? Ô irmão, tá aí. Às vezes tem que ser radical, né? Encosta o celular, compra daqueles pequenininhos, não tem? Eu estava vendo na loja, é R$85. É pequenininho, só serve para ligar, receber ligação e passar SMS. Ali não tem, é difícil a tentação ali. Que tentação tem aquele celular? Qual é a tentação, coitado, que tem aquele celularzinho? Hein? Nem ladrão quer. Você ainda tem essa vantagem, viu, irmão? Nem ladrão vai querer. Uns pequenininhos, está vendendo na loja. Aquele é bom. Ó, irmãos, foge. Essa promessa aqui, irmãos, é para quem foge da tentação. Não é para quem fica enfrentando tentação, dando bandeja para a tentação. Aí essa promessa não vai entrar, não. Senhor, o pastor falou ontem que o Senhor ia me dar força para resistir à tentação, mas você foi lá. Você foi lá provocar a sensação. Não é verdade? Não fique cutucando a onça com vara curta. Tem gente que fica cutucando, crente fica cutucando, provocando. Ele sabe que é problema. Não é verdade? Se o seu problema é comida, o que é que diz a palavra? Quando você for convidado para almoçar na mesa do rei, coloca uma faca na garganta. A Bíblia não diz isso? A Provérbios? Coloca a faca na garganta. Se o seu problema é comida, a glutonaria, meu irmão, não vai, vigia. Vigia, evita, né? Sai da mesa. Porque se você continuar na mesa, a tentação vai aumentando. Você sai da mesa, não, já acabou, já acabei. Vai embora. Aí fica ali. Irmão, aí fica difícil. Né? Vai, fica. Não pode, irmãos. Vocês estão entendendo que essa promessa é para quem foge, evita, não fica brincando com tentação. Certo? Outra vitória, outra promessa. Vitória sobre Satanás. Crente com medo de Satanás, não pode, irmãos. Olha o que está escrito, Tiago 4,7. É um texto bastante conhecido. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ó. Essa é uma promessa. Agora, tem uma condição aí antes, não tem? Para o diabo fugir da gente, nós temos que viver uma vida submissa a Deus. Aí a gente vai poder resistir, irmãos. Tem crente que quer resistir Satanás e não se submete a Deus. Vai tomar carreira do diabo. Vai tomar carreirão do diabo. Não é o diabo que vai correr de você, você que vai correr do diabo. Agora, mas se a sua vida estiver submissa a Deus, não tem para ninguém. Você vai resistir e ele vai fugir de você. Amém? Então nós temos vitória sobre Satanás, se estivermos submissos a Deus. É promessa, irmãos. É promessa. Então, confie. Quando você... Satanás, eu já tenho vitória, Satanás. Você não pode contra mim, porque está escrito. Você tem que fugir. E aí você lança a mão da promessa. E você vai ter vitória. Outra promessa. Paz. Irmãos. Nada pode tirar a nossa paz, viu? Crente que anda na presença de Deus, porque é promessa. João 14, 27. Deixo-lhes
a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Irmãos, Jesus prometeu paz. A paz é um direito nosso, a paz de Deus é um direito nosso. Então reivindique, Senhor, tu disseste que ia me dar paz, então eu quero paz. E Deus vai te dar paz. Não importa a situação que você esteja passando, a tribulação que você esteja passando, a paz é uma promessa. Reivindique a paz. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Então não fique perturbado, não tenha medo, né? E essa paz, irmãos, o mundo não conhece. Só a gente conhece essa paz. A paz verdadeira só nós. Penúltima promessa. Jesus vai voltar. Glória a Deus. João 14, 12, 3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei, olha a promessa, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, essa é uma das promessas mais abençoadas da Bíblia, né? Porque todas as promessas são abençoadas, claro, mas essa promessa é uma das que mais alegra o nosso coração, porque o próprio Jesus está dizendo, olha, eu vou arrumar os aposentos, mas voltarei para buscar vocês. Ou seja, ele está falando aqui, irmão, da segunda vinda dele. É uma promessa. Ele vai voltar. E nós vimos que Deus não mente, então ele vai voltar mesmo. É uma promessa. E não é só nesse texto que tem essa promessa, não. São vários textos da Bíblia que falam que Jesus vai voltar. Nós só lemos esse aí. Mas tem vários textos. Então, é uma promessa. Se apegue nessa promessa. Jesus vai voltar. E a última promessa dessa noite é vida abundante. João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Irmãos, vida abundante é uma vida cheia de alegria, de paz, de gozo, satisfação. É vida abundante. Essa é a promessa de Deus. Se você não está usufruindo de vida abundante, fale com Deus, né? Senhor, tu prometeste vida abundante. Então, Senhor, eu quero vida abundante. E claro, se você andar em comunhão com Deus, você vai ter vida abundante. Precisa andar em comunhão com Deus. É claro. Agora, irmãos, para a gente concluir, vocês repararam que a maioria das promessas aqui são todas mais no sentido espiritual, né? Por que a gente está falando isso? Porque hoje em dia, irmãos, muitas pessoas resumem as promessas de Deus só em coisas materiais, infelizmente. Podem reparar, tudo é só material. É casa, você vai ganhar um emprego melhor, você vai ganhar um carro. Irmãos, Deus pode dar tudo isso, não tem problema nenhum. Mas, quando a gente olha na Bíblia, né, as promessas de Deus, por exemplo, quando a gente pega o Novo Testamento, né, que é a graça, nós vivemos no tempo da graça, a gente observa que a maioria das promessas são promessas espirituais, de paz, de alegria, né, de vida eterna, sabedoria, vitória sobre Satanás, vitória sobre a tentação. Mas essas promessas estão sendo esquecidas, e só estão se falando nas promessas materiais, e aí os crentes ficam muito egoístas, só buscam as promessas materiais. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Se esquecendo, irmãos, que as promessas espirituais são maiores e melhores do que as materiais. Não é verdade? É verdade, irmãos. As promessas espirituais são mais importantes do que as materiais. Não que a gente não possa ter as materiais. Pode, e Deus quer dar também. Mas a gente não pode se esquecer disso. Porque alguns crentes ficam, mas eu estou sofrendo perseguição, que Deus é esse? Irmãos, se você está sofrendo, está perseguição, está doente, mas tem paz, tem alegria, tem vida eterna, tem vitória sobre o diabo, esteja alegre com isso. Não limite as bênçãos de Deus só ao material, senão você vai ficar triste. Você pode ficar amargurado. Lembre-se de que o que você tem espiritualmente é muito.
São muitas promessas aqui para nós. Então, tenha cuidado com isso só. Não enfatize, é perigoso a gente enfatizar, né, só uma questão. Hoje está sendo enfatizado só bênção material. É o que a gente mais vê, é bênção material. Então isso é ruim. E as bênçãos espirituais, né, que são maiores, que são, né, mais importantes, onde é que elas ficam? Não é verdade? Então, vamos tomar posse dessas promessas. Nós só vimos aqui hoje 10 promessas, olha, só 10, tem milhares, só 10. Então, estude a sua Bíblia, leia a Bíblia e tome posse das promessas. E você pode, Senhor, é tua promessa, eu estou orando, Senhor. Ó Deus, cumpra a tua promessa na minha vida. Deus gosta desse tipo de oração. Vamos orar? Ficar em pé? E você vai, Senhor, o que eu falei aqui, né? Existe uma promessa específica para o seu caso, viu? Pastor, tem alguma promessa? Tem. Eu não sei qual é o seu caso, mas que tem. Uma promessa tem. Então o teclado vai estar tocando. Eu não sei qual é a sua situação, né? Mas nós vamos orar para que, para o seu caso, a promessa relacionada se cumpra, amém? Glória a Deus. Você acredita que para a sua situação existe uma promessa e que ela vai ser realizada? Pode ser na área familiar, né? Não sei, sentimental, família, saúde, pode ser na saúde, não é verdade? Financeira, pode ser também. E Deus vai abençoar, né? Então você vai colocar a sua situação hoje diante de Deus. Senhor, tu sabes qual é a minha situação. E foi dito aqui hoje à noite que para essa minha situação tem uma promessa. Agora, se você não sabe qual é a promessa ainda, peça a Deus, Senhor, que promessa é? Você vai ler a Bíblia, né? Pedir sabedoria, não é verdade? E aí vai saber que, se você já sabe, então você coloca essa, ó Deus, essa promessa. Se você não sabe qual é a promessa, vai pedir a Deus direção. Mas que tem, amém? E é uma promessa que Deus quer cumprir na sua vida. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos? Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de promessa. Pai querido, Pai de amor, nós acabamos aqui de ler algumas promessas do Senhor. Mas sabemos, Pai, que tem milhares. Não são só essas 10. Milhares e milhares. Ó Pai, Tu tens uma promessa para cada um de nós nessa noite. Para cada situação em que estamos vivendo, o Senhor tem no mínimo uma promessa na tua vida, meu irmão e minha irmã. Tome posse dessa promessa nessa noite. Não abra mão do que é teu. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele é um Deus de promessa, que Ele não se esqueceu de você e que tem promessas preparadas para a tua vida, se você for fiel, permanecer na presença dEle, buscar primeiro o reino de Deus, e que essas promessas vão se cumprir na tua vida. Não desanime, não pense que Deus esqueceu. Deus não é de esquecer nada. Deus não é de se esquecer nem de se omitir. Deus, Ele se lembra de tudo que Ele prometeu para cada um de nós. A mente do Senhor não sofre esquecimento. Ele se lembra de tudo. Ele sabe tudo que já falou para cada um de nós. Ele sabe das promessas que Ele te deu quando você nasceu, quando você se converteu, quando você estava ainda no ventre do seu pai, da sua mãe, e Ele falou para os seus pais promessas que Ele tinha para você. Talvez você nem saiba que promessas são essas, mas Deus não se esqueceu. Glória a Jesus. Promessas de Deus não perdem validade, não tem prazo de validade. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo que muitos duvidem, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Se firme nas promessas nessa noite. Não se firme em você. Não se apegue em homens. Se apegue nas promessas de Deus. Não se apegue no que as pessoas estão dizendo. Se apegue nas promessas de Deus. Não se apegue nos seus pensamentos humanos. Se apegue na promessa de Deus. Não se apegue no que a televisão está dizendo, que o jornal está dizendo. Se apegue no que Deus prometeu para a sua vida, porque Ele há de fazer. Ele há de fazer. Se for necessário mover céus e terra, Ele vai mover. Mas toda a palavra proferida dele vai se cumprir. Nada vai deixar de ser realizado. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida há de ser feito. Coloque-se apenas na posição nessa noite. Coloque apenas na posição, na brecha. E o Senhor há de cumprir a promessa dele na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, eis-nos aqui nessa noite. Eis-nos aqui, Pai. Que as tuas promessas, ó Pai, sejam realizadas, ó Pai, cumpridas na vida de cada um de nós. Ó Deus, abençoa a tua igreja nessa noite. Abençoa o teu povo. Faz-nos lembrar das tuas promessas. Faz-nos lembrar, traz à memória, Pai, as promessas do Senhor. Sabemos que nenhuma delas vai cair por terra. Nenhuma delas, todas vão se cumprir. Aleluia. Aleluia, né? O diabo não pode impedir essas promessas de se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas promessas que o Senhor tem para nós e para a tua igreja. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.